Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? A todos que são inscritos do meu canal, quero desejar uma paz do Senhor, uma boa tarde, que o Senhor possa ter renovado as misericórdias dele na sua vida, assim como ele tem se renovado na minha e da minha família. Amém? Hoje, como de costume, terça-feira, nós vamos estudar um pouquinho acerca da palavra do Senhor. Eu vou estar lendo assim, eu vou ver se eu leio versículo por versículo, vou tentando explicar, ou eu leio às vezes uns 2 ou 3 versículos e a gente vamos estudando assim, amém? Hoje nós vamos estar estudando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 2, certo? Vou estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Lembrando que Atos dos Apóstolos pode ser também chamado de Atos do Espírito Santo. Amém? Atos dos Apóstolos foi um livro escrito por Lucas. Amém? Eu vou estar começando a ler aqui, certo? Cujo título começa assim, é Atos 2, né? Versículo 1. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse versículo de número 1, então, fala que ali estava acontecendo uma festa, como era a tradição dos judeus, tá? Desde lá do Antigo Testamento, tinha essa festa de Pentecoste. E todos estavam ali reunidos. Quem eram esses todos? Todos. Tinha pessoas de outras nações ali, certo? Os discípulos estavam ali, então era todo mundo, tá? Tinha até pessoas de outras nações aqui que depois vocês vão estar acompanhando aqui nos outros versículos, não era somente os judeus. Versículo de número 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então imagina, eles estavam lá, né, estavam tendo a festa, todos estavam ali, porque quando Jesus foi dessa terra para os céus, ele nos prometeu enviar um Consolador, que seria o Espírito Santo, tá? Só que ele já não enviou logo em seguida, não, assim, ele foi para o céu e já deixou que o Espírito Santo, não, passou cerca mais ou menos de 50 dias, mais ou menos. Aí ele pegou, aí nesta festa, tá, que estava tendo, que ele, né, mandou, que nós vamos ver aqui, que ele mandou o Consolador. Só que os apóstolos, os discípulos, né, eles não estavam esperando que o Espírito Santo ia vir ali naquele momento. Ninguém estava esperando, todo mundo estava ali, normal, festejando aquela festa que era um costume deles. Amém? Então, de repente, eles estavam ali. Aí, de repente, veio aqui do céu aquele som impetuoso, aquele vento. É igual quando a gente vê que vai chover ou, assim, tá ameaçando de chuva, dá aqueles ventos fortes mesmo, aqueles ventos que chega até a assoviar, né? E a gente fica até meio com medo. Então, foi mais ou menos aquele vento, tá? E aí, continuando. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então foi o que eu falei para os irmãos. Então ali não estavam só judeus, né, os galileus, os discípulos, não. Ali estavam pessoas de muitas nações, de todas as nações, tá? Versículo de número 6, continuando. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então, o que aconteceu? Quando veio esse vento impetuoso e encheu ali, né, os discípulos, cada um com uma língua,
certo? Porque eles pegaram e quando veio o vento, né, aquele vento impetuoso, todos começaram a falar, né, em outras línguas, no caso. Aí o que aconteceu? Os povos de outras nações começaram a falar assim, mas aquele povo ali não é galileu? Né? É que seriam os discípulos. Eles não são galileus? Como eles estão falando em outras nações? Como eles estão falando nas nações que nós entendemos? Porque aí o que aconteceu? Cada discípulo estava falando, certo? Numa nação com um falar diferente, tá? Com um idioma diferente. Né? Então ali tava várias pessoas de várias nações e cada um começou a falar, cada discípulo. Então, quer dizer, por exemplo, Pedro falava uma língua, né, de acordo com uma determinada nação. Mateus começou a falar outra, tá? E assim por diante. João começou a falar uma outro tipo de língua. Por que que veio isso? Porque ali na festa, o que estava acontecendo? Como tinha pessoas de outras nações ali, eles não iam entender. Se os galileus começassem a pregar o evangelho ali, eles iam entender a palavra? Não iam, porque eles não entendem, eles entendem a língua deles, a própria língua. Eles não entendem o que os galileus falavam, né? Então, veio, né, essas línguas para que a palavra, o evangelho fosse anunciado e todas as pessoas que estivessem na festa pudessem entender o verdadeiro evangelho, pudesse entender a palavra, o que Deus queria transmitir ali naquele momento, entendeu? Então, essa parte é o que causa muita polêmica, né, nas igrejas, porque assim, eu não falo em todas, tá? Eu falo nas igrejas pentecostais e as neopentecostais, que muitos pastores eu já vi pregando acerca desta palavra aqui e dizendo que o dom de línguas, essa língua que é falada nos neopentecostais, nos pentecostais, né? Que falam, né, essas línguas estranhas, eles falam que é essa língua, eles baseiam nesse texto. Lembrando que esse texto aqui, estas línguas não eram essas línguas que as pessoas falam nas igrejas, não. Nas pentecostais e nas neopentecostais, tá? Essas línguas aqui eram línguas, o quê? De nações, para todas as pessoas que estivessem ali na festa pudessem entender a palavra de Deus, né? É como se tivesse ali um falando inglês, outro falando espanhol, outro para você entender, tá bom? Um falando francês, cada discípulo falava uma determinada língua. Para quê? Para que o evangelho fosse alcançado. E o dom de línguas dessas igrejas? Existe? Bom, o dom de línguas baseado no Atos 2 não tem. Esse dom de línguas aqui foi para essa época, tá? Foi para, no caso aqui, os discípulos receberam cada um de uma nação para pregar o evangelho, tá? Para o evangelho ser anunciado. Agora, nós temos a língua dos anjos, tá? A Bíblia fala, eu não lembro, tá? Mais ou menos aonde que tá, mas a Bíblia fala sobre a língua dos anjos, tá? Que poderia ser, a gente também não tem certeza, porque a Bíblia não afirma e eu não gosto de falar aquilo que não está afirmando a Bíblia. Eu simplesmente estou aqui fazendo um estudo que é a Bíblia. Quem quiser ler Atos 2, pode ler, reler, vai ver que essa língua aqui não é a língua em que as igrejas que falam que tem o dom de língua, que falam que tem o dom de línguas, porque 100% do dom de línguas que a gente fala, né, assim, 100% de pessoas que oram em línguas, 99% não estão orando ali mesmo de fato, né, em línguas, e muito menos é esse aqui, é esse dom de línguas. A gente não pode pregar em cima desse capítulo. É o que eu falei para os irmãos. Eu já vi muitos pastores pregando o dom de línguas em cima desse capítulo, desse Atos 2. E não tem nada a ver, tá? Como eu estava falando para vocês, que a Bíblia fala da língua dos anjos, tá? Mas também eu não posso falar que é essa língua que as pessoas oram, tá? Então tem essa língua. Pode existir o dom de línguas? Pode ser, tá? Mas o dom, igual eu falei, é a língua dos anjos, que eu também não tenho certeza, porque a Bíblia também não fala com certeza a respeito dessa língua dos anjos, fala da língua dos anjos, mas não fala se é essa língua que as pessoas oram.
Uma coisa que a gente nota nessas línguas aí assim, por exemplo, uma pessoa que anda muito com a outra, tá? Se você tem muita amizade com uma pessoa, ou se você vai numa igreja que a pessoa fala uma determinada língua, começa a orar aquela língua, a pessoa começa a orar aquela língua igual a sua. E isso não existe, não é? Quem tem o dom de línguas, né? O que acontece? Cada um vai orar a tua língua. Quem tiver que orar vai orar a tua língua. Não tem esse negócio de, eu vou orar igual a minha amiga, né? Então não tem, e a gente vê muito isso. Então assim, eu acredito em dom de línguas, assim, de 100%, eu acredito que 1% possa existir de pessoas que verdadeiramente oram em língua, mas assim, não é nessa língua aqui, tá? Porque esse aqui é de nações, né? Não tem nada a ver, tá? Com Atos 2. Pode ser, às vezes, aquela dos anjos, certo? E 99% das pessoas que oram em língua são pessoas que vê as outras pessoas orando, tá? Que imitam outras pessoas orando, né, em língua. Então, é isso, tá? Eu sei que às vezes vai causar muita polêmica, eu sei que vai ter gente, né, principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas neopentecostais, né, que vai, às vezes, possa estar ouvindo esse estudo, não vai gostar muito do que eu estou falando, mas eu estou falando baseado na Bíblia, tá? Pode ler lá Atos 2, que vocês, hora nenhuma, vai achar que o dom de línguas, tá, é sobre essas línguas aí. Tanto é que você consegue entender, a gente não consegue entender o que as pessoas oram, né? Aqui tinha um intuito, aqui cada um orava em uma língua, né? Cada discípulo orava em determinada língua materna para pregar o evangelho para as nações diferentes que estavam ali na festa. Agora aqui, né? Se a gente está tudo aqui na igreja, todo mundo fala a mesma língua, por que vai começar todo mundo a falar língua estranha, uma língua que você nem entende, não é? E a Bíblia diz também, às vezes, assim, que eu já vi, né, ou que assim, alguns pastores eu já ouvi falar, né, é que sempre eles se baseiam, a oração de língua, eles lêem esse capítulo aqui, tá? Então, eu quero, assim, eu não vim aqui causar polêmica, né? Eu vim aqui fazer um estudo sobre a palavra de Deus. Então, é isso e o que o Espírito Santo colocou no meu coração, né? Então, assim, o dom de línguas é muito difícil, muito complexo, porque a Bíblia ela não fala claramente do dom de línguas, não. Pelo menos essa língua, né? Que os neopentecostais e os pentecostais falam. Amém? Então, nós vamos continuar lendo aqui. Aí, aqui, o 7, tá? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos aqueles que estão ali falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos aqui, partos, olha aqui, o tanto de gente estava lá, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aí eles começaram a ficar perplexos. Eles começaram a ficar, assim, assustados, né? Eles falam assim, gente, mas como que aqueles galileus, eles nem estudo não têm? Como que eles conseguem falar a língua? Cada um fala numa língua própria da nossa nação. Cada discípulo fala para uma determinada nação. Como que eles sabem se eles são pessoas incultas? Pessoa totalmente assim, que não tem cultura nenhuma. Pessoa que, né, porque os galileus é a pessoa que não tem nem estudo. Como que eles conseguem falar? O Espírito Santo, é Deus, não é? É o Espírito Santo que desceu ali no momento e eles começaram a falar. Cada língua, cada discípulo falou numa determinada nação para pregar. Para você ver o poder que tem Deus, né? O Espírito Santo. Quando Deus quer agir num lugar, ele age, né? Então, para vocês verem, né? A ação do Espírito Santo. E aí fala, né, que todos ficaram atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso?
Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Aí tinham aqueles, né, como sempre, né, a gente sabe. Aí tinha aqueles lá totalmente incrédulos, né, assim como tem em todos os lugares, né. Aí já tinha aqueles que ficavam zombando, falando, não, esse povo aí tá tudo bêbado, já beberam todas aí, né, falando, trazendo para nossa língua, nosso linguajar. E aí falaram que eles estavam embriagados. Uns acreditavam que estavam embriagados. Mas aqueles que estavam ouvindo a palavra do Senhor na sua própria língua materna, eles ficaram admirados. Falaram assim, mas como? Né? Então, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês possam ter aprendido. Quem quiser ler é Atos 2, tá? A partir do versículo 1 e vai, né, até o 13. Quem quiser ir mais para frente, vai vendo. Tá? Vocês vão ver que nada que eu falei aqui não está aqui, tá? Tanto é que eu fui lendo versículo por versículo, quis fazer questão disso, né? Para não ficar aquela polêmica de falar assim, ela tá querendo falar uma coisa que não é da Bíblia. Não, eu venho aqui falar as coisas focadas na Bíblia. O meu foco é a Bíblia Sagrada. Amém?